Em meio às muitas formas de funcionamento psíquico descritas por Jung, existe uma em especial que parece viver em outro ritmo, mais silencioso, mais simbólico e, para muitos, quase incompreensível. Estamos falando do tipo intuitivo introvertido, uma personalidade rara que enxerga o mundo com lentes que não focam o visível, mas o invisível. Não se trata de alguém guiado por fatos ou emoções claramente expressas. Também não é alguém que se orienta por lógica ou pela experiência concreta. Esse tipo caminha por dentro, conduzido por imagens internas, pressentimentos e estruturas psíquicas que não cabem nas palavras comuns. Seu olhar não busca o que já é, mas aquilo que está nascendo, ainda sem forma, ainda sem nome. Enquanto a maioria de nós reage ao que acontece no aqui e agora, o intuitivo introvertido vive como se estivesse sintonizado com algo anterior aos acontecimentos, ou talvez posterior, como se o tempo lhe sussurrasse segredos antes de se revelar para o resto do mundo. Há uma espécie de radar interno sempre ligado, captando mudanças que ainda não tomaram corpo, mas já se fazem sentir. Isso faz com que ele enxergue além do óbvio, não porque se acha especial, mas porque seu sistema nervoso parece configurado para decifrar sinais sutis que escapam à maioria das pessoas. Para esse tipo, a realidade não é feita apenas de matéria ou lógica. Há algo por trás, uma linguagem simbólica que precisa ser decifrada. No entanto, esse dom traz um custo alto. O mundo ao redor é regido por outras regras, tangíveis, práticas, mensuráveis. E quando alguém tenta compartilhar intuições que não cabem nessas categorias, o que geralmente encontra é desconfiança, silêncio ou julgamento. Assim, com o tempo, o intuitivo introvertido aprende a recolher o que vê, guarda para si, fala pouco, sente muito e se cala. Mas é aí que mora o perigo, porque aquilo que não se expressa começa a pesar. Quando as imagens internas não encontram uma forma de emergir, seja em palavras, em arte, em ações, elas não desaparecem. Pelo contrário, crescem, ganham vida própria e podem começar a tomar conta do mundo interno, e o que antes era visão torna-se tormento. O que era intuição vira isolamento. O que era sensibilidade vira labirinto. Jung sabia disso e deixou o alerta. Quando a alma não encontra espaço no mundo externo, ela começa a se fechar sobre si mesma. Isso pode levar à desconexão com a realidade, uma espécie de exílio psíquico onde o sujeito já não distingue o que é revelação do que é fantasia. Neste vídeo, vamos explorar essa dinâmica com profundidade. Vamos entender como funciona a mente do intuitivo introvertido, quais riscos ela enfrenta e, principalmente, como esse tipo pode transformar sua sensibilidade única em algo criativo, lúcido e transformador. Porque, no fim, essa não é apenas uma história sobre um tipo raro de personalidade. É também sobre o poder e o risco de viver com os olhos voltados para dentro. E o que acontece quando decidimos dar voz àquilo que o mundo ainda não consegue escutar. No universo dos tipos psicológicos delineado por Carl Gustav Jung, a função da intuição é classificada como irracional, uma forma de perceber que transcende tanto o raciocínio lógico quanto a experiência sensorial direta. Contudo, quando essa função se manifesta de forma voltada para o interior, como no caso da intuição introvertida, ela se aprofunda em territórios invisíveis. Ao contrário da versão extrovertida, que busca oportunidades e padrões no mundo ao redor, a intuição introvertida mergulha nas camadas subterrâneas da psique, sintonizando-se com movimentos inconscientes e imagens simbólicas que brotam sem aviso prévio. Ela não se orienta pelo que é evidente, mas pelo que se forma nos bastidores da consciência.
Jung via essa função como uma espécie de radar interno, capaz de captar formas ainda não verbalizadas, fragmentos simbólicos que ainda não tomaram forma em ideias claras, emoções ou atitudes concretas. Quem vive sob esse tipo de funcionamento psíquico enxerga através de um olhar invisível, que não observa o que está diante dos olhos, mas o que pulsa sob a superfície. Situações aparentemente banais escondem para essa pessoa padrões silenciosos, significados ocultos, tensões que apenas ela percebe. Sua mente age como um receptor interno, sintonizado com algo que ainda não nasceu no mundo real, mas já vibra no plano arquetípico. Esse nível de percepção, quando bem canalizado, oferece insights valiosos. A pessoa consegue captar o sentido profundo de acontecimentos, ler intenções inconscientes e pressentir transformações muito antes que elas se manifestem. Porém, essa mesma abertura ao invisível traz vulnerabilidades. Como a função sensação, responsável por aterrar a experiência no aqui e agora, costuma ser pouco desenvolvida nesse tipo, a pessoa corre o risco de se afastar da realidade objetiva. A intuição, sem esse contrapeso, ganha autonomia excessiva e pode arrastar o indivíduo para dentro de um mundo interno tão denso quanto desconectado do presente. Esse universo interno, embora estruturado por símbolos e significados, não obedece à lógica da consciência comum. As imagens que surgem têm uma vida própria. Elas emergem por necessidade da psique, não por vontade pessoal. Quando compreendidas, podem dar origem a narrativas curativas, ideias criativas ou experiências transformadoras. Mas, se não forem processadas, essas imagens se acumulam como ruído mental, levando à exaustão, confusão e isolamento. A pessoa, então, começa a habitar uma espécie de bolha psíquica, uma realidade subjetiva que se retroalimenta. Para o intuitivo introvertido, o autoconhecimento é fundamental. É preciso aprender a discernir entre um símbolo significativo e uma fantasia ilusória. Esse processo exige disciplina interna, silêncio e estrutura emocional, além de vigilância constante, pois os perigos dessa travessia são sutis. No próximo trecho deste vídeo, vamos aprofundar justamente esses riscos, especialmente o ponto de inflexão onde a visão simbólica, quando não encontra expressão externa, começa a se transformar em distorção perceptiva. Se esse conteúdo está te fazendo sentido, aproveita para se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar esse trabalho. A intuição introvertida possui uma característica paradoxal. Sua natureza está voltada para o que ainda está por vir. Ela habita uma espécie de limbo entre o presente e o futuro incipiente, entre o agora e o ainda não. Quem opera por essa função sente as mudanças antes que elas se concretizem, percebe movimentos coletivos e espirituais antes que se tornem visíveis. Essa capacidade visionária levou Jung a comparar esse tipo a um profeta, alguém que vê além do horizonte comum. No entanto, há uma tensão profunda nesse dom. O que é percebido não pode ser provado. O que é pressentido, muitas vezes, não encontra eco nas outras pessoas. E o que se sabe internamente, dificilmente pode ser traduzido em fatos objetivos. Isso cria um conflito doloroso entre a clareza do mundo interior e a incredulidade do mundo exterior. Diante disso, alguns se retraem, duvidando de si mesmos. Outros se agarram com força à própria visão, recusando qualquer interferência externa. Em ambos os casos, o risco é o mesmo, uma ruptura progressiva com a realidade partilhada. Jung ilustrou essa dinâmica com um caso marcante. Uma paciente que, ao longo da análise, descreveu a imagem de uma cobra negra alojada em seu ventre. Com o avanço do tratamento, essa cobra foi subindo pelo corpo até emergir pela boca, transformando-se numa serpente com cabeça dourada.
Para a maioria, essa descrição pareceria um delírio. Mas Jung viu ali um poderoso símbolo de transformação, um movimento arquetípico de integração de conteúdos inconscientes reprimidos. A serpente escura representava o que estava escondido, a cabeça dourada, a transmutação e a cura. Esse episódio sintetiza com precisão o modo de operar da intuição introvertida. Ela não argumenta, mas revela. Não apresenta provas, mas mostra destinos. O problema começa quando essas revelações não encontram uma forma de expressão, quando não se transformam em palavra, gesto, criação ou consciência. Sem uma ponte com o mundo externo, o símbolo começa a se fechar sobre si mesmo. A linha entre percepção e alucinação se dissolve. E o que antes era sabedoria se transforma em enclausuramento psíquico. Essa fronteira entre revelação e ilusão é frágil, e o intuitivo introvertido caminha sobre ela todos os dias. Entender os mecanismos que levam ao rompimento com a realidade é fundamental para que a intuição continue sendo uma aliada e não uma armadilha. Na próxima parte, vamos explorar exatamente esse processo, o momento em que o símbolo, sem ser comunicado ou compreendido, toma conta da consciência e leva à inflação do ego, distorcendo a percepção e afastando o indivíduo de um relacionamento saudável com o mundo. O intuitivo introvertido é, por essência, alguém voltado para dentro, não por escolha social, mas por configuração interna. Sua percepção se orienta para o invisível, para aquilo que ainda está por nascer, emergindo como imagens, metáforas ou pressentimentos vindos das profundezas da mente inconsciente. Contudo, quando essa sensibilidade não encontra uma via de expressão ou integração com a realidade externa, o terreno se torna fértil para distorções da identidade e, em casos mais acentuados, para estados de delírio simbólico. Jung descreveu esse processo como inflatio, a expansão do ego quando invadido por conteúdos arquetípicos inconscientes, levando à confusão entre si mesmo e forças maiores do que o eu pode conter. Esse tipo de desvio raramente é abrupto. Aos poucos, a pessoa começa a interpretar seus insights como sinais de uma missão única ou de um chamado especial. Essa sensação de exclusividade, que no início pode ser uma resposta natural à sua percepção aguçada, acaba, se não for regulada, escorregando para um delírio de importância pessoal. O indivíduo passa a se ver como um mensageiro do invisível, uma figura incompreendida que carrega verdades ocultas rejeitadas pela maioria. Críticas alheias tornam-se ataques e dúvidas externas são interpretadas como provas de inferioridade espiritual. Com isso, o distanciamento social deixa de ser um sintoma e passa a ser justificativa. Estou só porque os outros ainda não alcançaram minha visão. O perigo dessa inflação simbólica está na perda da autocrítica. O ego começa a fundir-se com os arquétipos, o sábio, o redentor, o visionário, e a pessoa se desliga da sua condição humana comum. Essa fusão total com imagens internas provoca uma cisão interna. A intuição, que antes permitia compreender significados ocultos, passa a alimentar uma fuga da realidade. O cotidiano é abandonado, relações se tornam secundárias ou utilitárias, e qualquer voz dissonante é descartada como ignorância ou ameaça ao conhecimento superior. Jung notou que esse padrão surgia com frequência em indivíduos que resistiam à adaptação ao mundo e se fechavam emocionalmente. O verdadeiro perigo, em sua visão, não era a solidão, mas o colapso que ocorre quando o inconsciente domina completamente a consciência. Nesse estágio, o ego deixa de funcionar como filtro e perde a capacidade de discernir. Tudo passa a ser interpretado como símbolo. A realidade se torna um teatro de projeções, onde cada detalhe parece carregar um significado oculto, embora nada esteja de fato
conectado à vida prática. É um estado de ilusão delicada, no qual o mundo interno faz sentido demais, e exatamente por isso se torna perigoso. Mas o contato com o mundo simbólico não precisa levar ao desequilíbrio. Existe um caminho para manter a sanidade, a criação consciente. Quando o indivíduo aprende a transformar suas visões em palavras, imagens, movimentos ou obras, a energia simbólica é canalizada e ganha forma. O que era excesso interno se converte em expressão externa, e nesse momento, o símbolo não mais aprisiona. Ele liberta. Na sequência, vamos explorar exatamente como isso se manifesta na prática, como figuras como Kafka, Van Gogh e o próprio Jung conseguiram dar forma ao invisível, convertendo o fluxo interior em criações que marcaram profundamente a cultura e a consciência coletiva. Para o intuitivo introvertido, a saúde psíquica está profundamente ligada à sua capacidade de materializar o que percebe interiormente. Jung observava que imagens simbólicas não expressas tendem a ganhar vida própria dentro da mente, tornando-se forças autônomas que operam à margem da consciência, como se fossem elementos indigestos que não encontram seu lugar no sistema. A única maneira de tornar essas forças conscientes é conferindo-lhes forma no mundo tangível. A manifestação simbólica, seja pela pintura, pela escrita, pela dança ou por rituais pessoais, não é uma escolha estética nem um capricho artístico. Trata-se de uma necessidade psíquica essencial. É nesse ato de externalizar a experiência interna que o intuitivo introvertido encontra sua salvação. A criação funciona como um canal de passagem, convertendo o caos interior em estrutura, a sensação de isolamento em conexão, o inefável em algo comunicável. É nesse ato de externalizar a experiência interna que o intuitivo introvertido encontra sua salvação. A criação funciona como um canal de passagem, convertendo o caos interior em estrutura, a sensação de isolamento em conexão, o inefável em algo comunicável. O universo simbólico que antes parecia um território solitário transforma-se em um mapa que pode ser compartilhado com o outro. E o impacto desse movimento criativo vai além do indivíduo. Ao expressar suas visões, a pessoa não apenas organiza o próprio mundo interno, mas oferece ao coletivo acesso a conteúdos que estavam à margem da consciência comum. Há inúmeros exemplos históricos de pessoas que viveram a partir dessa função intuitiva voltada para dentro. Kafka, ao traduzir sua angústia simbólica em narrativas labirínticas, deu voz ao absurdo existencial que ainda ecoa na alma moderna. Van Gogh, incapaz de se ajustar ao cotidiano, utilizou a pintura como válvula de expressão emocional. Cada tela sua é um grito silencioso, tentando revelar a profundidade de seu mundo interior. Jung, reconhecendo essa dinâmica em si, dedicou-se a transformar suas vivências psíquicas em sistemas de pensamento acessíveis, capazes de construir pontes entre inconsciente e consciência. Mas o ponto central aqui não é o talento artístico, e sim a função vital que a expressão simbólica desempenha. Ela é a ponte entre o dentro e o fora, entre o invisível e o concreto. Quando essa ponte não é construída, as imagens simbólicas se acumulam, fecham-se em si mesmas e passam a distorcer a forma como o mundo é percebido. Em contrapartida, quando encontram saída, essas imagens deixam de ser ameaçadoras. Tornam-se linguagem, gesto, forma. E assim, a psique se reestrutura. A intuição deixa de operar nas sombras e começa a trabalhar em cooperação com a consciência. A criatividade, nesse sentido, não é um dom sobrenatural, mas uma ferramenta essencial de integração interior. Entretanto, há um alerta importante. Nem toda produção simbólica garante equilíbrio. Se não houver um vínculo com a realidade concreta,
com o corpo, com os ritmos cotidianos, com o mundo sensorial, a criação pode degenerar em compulsão e a inspiração virar uma rota de fuga. A verdadeira transformação ocorre quando o símbolo encontra também um chão onde pousar. Quando a intuição é regulada pela percepção do corpo e da matéria. Na próxima parte, veremos como práticas corporais, simples e enraizadas, podem funcionar como âncoras fundamentais, impedindo que o intuitivo introvertido se perca nas profundezas do próprio mundo interior. A função intuitiva, especialmente quando se manifesta de modo introvertido, atua em um espaço que escapa à linearidade do tempo, ao corpo físico e à realidade imediata. Ela mergulha profundamente no inconsciente, capturando símbolos, impressões e premonições que não pertencem ao mundo palpável. É essa capacidade que confere ao tipo intuitivo introvertido seu ar misterioso e singular. Porém, também é sua vulnerabilidade. Sem um ponto de apoio sólido no presente, essa intuição pode facilmente se descontrolar, tornando-se um turbilhão interno. Por isso, Jung destacou a necessidade vital de integrar a função oposta, a sensação. Essa função é o que nos ancora na experiência concreta, no agora, no corpo, na matéria que nos rodeia. É ela que percebe o toque do sol na pele, o sabor do café, o peso firme de um objeto em nossas mãos. Para o intuitivo introvertido, essas impressões frequentemente parecem triviais ou desconectadas de sua realidade profunda, quase como uma língua desconhecida. No entanto, é justamente nessa língua do concreto que reside a chave para equilibrar a abstração intensa. Através de atividades simples, caminhar, cozinhar, cuidar das plantas, trabalhar com as mãos ou seguir uma rotina diária, esse tipo pode reencontrar o seu centro. Voltar-se para o corpo, para o ritmo do dia a dia e para o presente não anula a riqueza simbólica interior. Ao contrário, oferece-lhe sustentação. Quando a pessoa aprende a navegar entre o mergulho intuitivo e a prática concreta, suas visões se transformam de labirintos confusos em raízes firmes. Passa a transitar entre dois mundos, o interno e o externo, o invisível e o palpável. Essa alternância é o sinal de uma maturidade psíquica genuína. Assim, o símbolo deixa de ser apenas um objeto de contemplação distante e se converte em uma força orientadora, capaz de influenciar decisões, atitudes e relacionamentos, não como uma profecia imutável, mas como uma bússola que aponta caminhos. Os rituais do cotidiano, nesse sentido, ganham um papel terapêutico importante. Não precisam ser grandiosos ou místicos. Podem ser gestos simples, como acender uma vela pela manhã, registrar pensamentos num diário ao fim do dia ou arrumar cuidadosamente o espaço de trabalho. Essas pequenas ações criam uma base sólida em meio ao turbilhão mental, enviando ao inconsciente a mensagem de que existe ordem, presença corporal e realidade concreta. É nesse ambiente ritualizado que o símbolo pode descer do mundo das ideias e encontrar solo firme sem ameaçar a integridade da psique. A incorporação da sensação não limita a intuição, pelo contrário, é o que permite que ela se manifeste com vigor e clareza. Mesmo com essa expressão simbólica e o ancoramento no real, o intuitivo introvertido encara um desafio crucial: viver sua verdade em uma sociedade que frequentemente rejeita o que não pode ser mensurado, explicado racionalmente ou convertido em lucro. Como sustentar sua visão interior diante de um mundo governado pela lógica imediata, pela eficiência e pela produtividade? Como continuar ouvindo as vozes simbólicas quando o ambiente externo exige obediência à tangibilidade? Esse embate final será o foco da próxima e última parte deste vídeo.
Mesmo que o tipo intuitivo introvertido consiga desenvolver formas de expressar simbolicamente suas experiências e crie práticas para se conectar com a realidade, ainda se depara com um desafio que poucos reconhecem e que talvez seja o mais complexo: manter a fidelidade à sua verdade interna em um mundo que rejeita sistematicamente o invisível. A sociedade contemporânea valoriza o tangível, o imediato e o que pode ser quantificado. Resultados concretos, números, produtividade e eficiência são exaltados. Por outro lado, intuições profundas, imagens simbólicas e reflexões silenciosas frequentemente são ignoradas, desacreditadas ou até mesmo ridicularizadas e patologizadas. Para o intuitivo introvertido, isso gera um conflito permanente entre ser fiel ao próprio núcleo interior e a pressão para se adaptar ao ambiente externo. A cada momento ele enfrenta uma escolha: abdicar da sua visão para se alinhar ao discurso dominante ou permanecer autêntico, mesmo que isso implique isolamento, incompreensão e marginalização. Essa batalha não é apenas filosófica, ela se manifesta nas pequenas situações do cotidiano, em diálogos onde precisa esconder o que realmente pensa, em espaços onde seu silêncio é confundido com fraqueza, em trabalhos onde não pode expressar o que percebe ou sente, sob o risco de ser visto como inadequado. Mas esse conflito não precisa levar ao conformismo. Jung ensinava que o processo de individuação exige exatamente essa coragem: sustentar a essência simbólica do self, mesmo diante das pressões contrárias da coletividade. Para o intuitivo introvertido, viver a própria verdade simbólica não significa se afastar do mundo, mas navegar por ele sem perder seu centro interior. É aceitar que sua visão pode jamais ser plenamente compreendida, mas que precisa ser vivida intensamente. Porque a intuição não existe para agradar, convencer ou dominar. Sua função é abrir caminhos que ainda não foram trilhados. Habitar simbolicamente um mundo materialista é, em si, um ato silencioso de resistência. É optar pela profundidade em vez da superficialidade, pelo significado em lugar da facilidade. É manter viva a conexão com o invisível, mesmo quando tudo ao redor desvaloriza essa experiência. Quando esse tipo encontra a força para permanecer firme em sua percepção, torna-se uma presença transformadora. Não pela imposição, mas por revelar, com sua simples existência, que há mais além do que se vê. Essa revelação, ainda que discreta, tem o poder de tocar, provocar e inspirar aqueles que estão abertos a enxergar. Se você se identifica com esse universo invisível, se transita entre símbolos, intuições e pressentimentos que poucos entendem, conte nos comentários como tem trilhado essa jornada. Que estratégias você adotou para se manter íntegro? De que forma você concilia seu mundo interno com as demandas do mundo externo? Sua experiência pode ser um apoio para outros que enfrentam esse mesmo silêncio interno. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.